cachorrinho tá latindo lá fora só pra me atrapalhar, porque tu me atrapalha na hora que eu tô gravando. Começando mais um BR22, Rômulo Souza. Eu sou o Rômulo Souza, mas pode me chamar de BR22. Beleza? E nesse vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre a consciência negra, né? Vamos falar sobre alguns aspectos históricos aqui na nossa sociedade. Esse vídeo será até uma continuação de um vídeo que eu fiz ontem, né? Que é um vídeo resposta a um camarada que durante outro dia inteiro o cara tentou me convencer que monarquia é algo do demônio, velho. O cara... Não, o cara... tinha tão poucos argumentos que queria até me convencer a voltar a ser republicano, unicamente porque ele é um legítimo filho de um pernambucano. E daí? Eu sou o legítimo filho de um mineiro e nem por essa razão eu sou a favor da política do café com leite, né, cara? Então, antes de entrar nesse assunto, né, que vai ser um pouquinho longo, que vamos falar um pouquinho de história e tudo mais, se inscreva nesse canal, aperta o sininho, comente, compartilhe esse vídeo, ajude o canal a crescer, para que esse canal crescendo, possamos mostrar que seja você, sendo da raça negra ou da raça branca, todos nós participamos de uma raça maior que é a raça humana, né, cara? Então, sem mais delongas, eu vou direto ao assunto, para o assunto não ficar longo. Bem, depois que você assistir esse vídeo, assiste o outro também, porque esse aqui é até um complemento. Então... é impossível você falar de consciência negra, da história do negro, sem você falar um pouco dos aspectos da escravidão, cara, aqui no Brasil, né, cara? E dessa questão de consciência negra, desse feriado, né? Até escolheram um herói chamado Zumbi dos Palmares. Que aí eu pergunto, será que Zumbi dos Palmares realmente era um herói? Será que ele merece ser chamado de herói pela luta negra aqui do Brasil? Bem... antes de mais nada, vamos ter que falar, como mencionei, vamos falar de história um pouquinho, né? E por isso vamos nos retratar de novo lá na época do Brasil colonial, do Brasil império, né? Muitos acham que para o Brasil... acabei mexendo aqui a câmera, né? Muitos acham que o Império Brasileiro só existiu por causa da escravidão, o que é mentira. O Império Brasileiro poderia ter existido mesmo se não tivesse... tido uma escravidão aqui no Brasil, cara. Tanto é que se não tivesse acontecido o golpe da República em 1889, hoje o Brasil seria um império e os negros não seriam escravos, não é? Então, do que eu posso entrar nessa questão, né, para você se situar historicamente, né, cara? Bem, primeiramente, vamos deixar claro uma coisa. A escravidão na época do Brasil Império, Brasil colonial, essas coisas, não era visto como algo abominável. Pelo contrário, era visto até como algo normal para os padrões da época. Imagine se daqui a 100 anos toda a sociedade se tornasse vegana. Ninguém mais come carne no futuro, todo mundo só come verduras. O que eles pensariam de nós que vivemos no século XXI? Eles pensariam em nós como um pessoal atrasado, carnívoros, né? Nossa, eles comem outros animais e tal, né? Sendo que para nós comer carne é uma coisa cultural, uma coisa normal, uma coisa que vem desde o início da humanidade, né, cara? No mesmo modo, era a questão da escravidão durante o século XIX, né? Durante o longo de toda a colônia, né? E até... metade do século XIX. Eu vou explicar por que até metade do século XIX. Até os anos 60, dos anos de 1800, o carro está passando aqui fora, ter um escravo era uma coisa normal. Aliás, durante toda a humanidade, a escravidão foi algo normal. Impérios do passado tinham escravos. O povo hebreu já foi escravizado no Egito. O povo hebreu já escravizou também outros povos, né? Dessa mesma época do século retrasado, os islâmicos também escravizavam outros povos, inclusive pretos, brancos e tudo mais. Aqui no Brasil, por exemplo, a questão da escravidão era uma coisa tão normal que até mesmo negros poderiam ter negros, né? Uma das coisas que as pessoas muito desconhecem é que quem escravizava o negro lá da África e trazia para o Brasil não era o europeu, não era o português, o espanhol, e sim os próprios negros africanos, que entravam em guerra com outras tribos, né, outros reinos, escravizavam seus inimigos e vendiam para os europeus que residiu aqui na colônia. Ou seja, era um negócio, ao nosso ponto de vista, isso é desumano? É abominável? Mas para eles era uma questão normal, era normal. Tanto é que da época da colônia,
né, da época da colônia, na época do Império, tinha até capitães no mato, né? Sabe aqueles capitão no mato que entra na mata para caçar negro fujão? Muitos deles eram inclusive negros. Sabiam disso? Haviam negros que traficavam negros. E muita gente não sabe disso. Só para você ter uma ideia disso, eu até notei aqui uma parte de um estudo. Olha só que escrevi aqui, ó. Havia mobilidade social entre negros e escravos? Sim. Sobretudo, em áreas mais prósperas, os negros tinham possibilidade de ascender na sociedade após conquistar a alforria. Eles poderiam adquirir bens e, inclusive, outros escravos. Olha só o que eu estou falando. Essa é uma diferença importante entre o Brasil Império e a República Norte-Americana naquela época, né? Onde os negros não tinham direito de agregar posses. Né? Isso é verdade. A questão da escravidão lá nos Estados Unidos, mesmo ela tendo acabado muito antes que a escravidão do Brasil, né? A questão do negro nos Estados Unidos chega até a ser pior do que o negro aqui no Brasil. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, lá nos Estados Unidos, até os anos 60 do século passado, eu estou falando do século 20, até os anos 60, por exemplo, filhos de negro não poderiam participar, estudar na mesma escola que filhos de branco. Negros, quando pegavam o ônibus, tinham que sentar na parte de trás do ônibus, deixando a parte da frente exclusiva para os brancos. Né? Negros não podiam frequentar mesmo restaurantes e pontos comerciais que os brancos. E eu estou falando dos Estados Unidos, que sempre foi uma república. Né? E tem pessoas que acham que o Brasil, o Império, era ruim para a comunidade, né, cara? Para você ver como é que são as coisas, né, cara? Contando com... Tá, então... negros tinham o direito de agregar, pode chegar a atingir certo estado. Contanto com escravos, como mão de obra barata, algumas fizeram fortuna. A angolana, isso aqui é um exemplo histórico, né? Da época do Brasil Império. A angolana Isabel Pinheiro morreu em 1741, Brasil Colônia, né, cara? Deixando 7 escravos no testamento. Olha só. Brasil, colônia, uma angolana, Isabel Pinheiro, que morreu em 1740, era dona de escravos e deixou 7 escravos como herança. Para você ver como era a mentalidade daquela época. Muitos acham que a família imperial era escravocrata. Mentira! Os Braganças sempre foram abolicionistas durante todo o período do Império, até antes. Né? O próprio Dom João, embora ele tolerasse a escravidão aqui no Brasil colônia e do Reino Unido de Portugal e Algarves, ele já tinha pensamentos iluministas contra a escravidão negra, né, cara? Aliás, quando o Brasil se tornou império, independente de Portugal, para a Inglaterra reconhecer a independência do Brasil, ela exigia que o Brasil libertasse os seus escravos, né? Então, e por que isso? Primeiro, porque uma questão comercial, porque a Inglaterra queria fazer comércio com o Brasil, né? E aqui, como a maioria da população era negra e escrava, negros não tinham salário, negros não tinham poder de renda, não tinham como conseguir posses. Então, o que eles faziam? Eles exigiam que o Império libertasse. Só que acontece... mas é só por questão econômica? Não, também tem uma questão... moral também, né, cara? Só para você ter uma ideia, aqui, ó, eu anotei aqui, deixa eu tirar um pouquinho o óculos, né, cara? Os abolicionistas ingleses tinham motivações mais ideológicas do que econômica. Um grupo de 22 religiosos ingleses se reuniram em 1787 para brigar pelo fim da escravidão. Segundo na lógica, constitui um dos primeiros movimentos populares bem sucedidos da história moderna, um molde para as lutas sociais do século XIX. Em vez de prosperar economicamente, a Inglaterra teria perdido lucros com o fim do tráfico negreiro. Então, ou seja, a própria Inglaterra exigia que o Brasil abolisse a escravidão mais por questões ideológicas do que questões econômicas. Né? E assim, cara, e por quê? Por causa do pensamento iluminista. Né? E a família imperial queria o fim da escravidão? Sim, queria. Mas era fácil? Não, porque como eu falei, a escravidão é uma coisa que já estava na cultura. Né? Então o que aconteceu?
a família imperial, através de leis, através de patrocínios a movimentos abolicionistas, né, através da educação, né, tentou desarraigar a escravidão da cultura brasileira, né, promovendo, por exemplo, a imigração de europeus para o Brasil, para que o trabalho escravo, aos poucos, fosse sendo substituído pelo trabalho assalariado, né? E assim também através de leis, como por exemplo a Lei Eusébio de Queiroz, que punha fim do tráfico negreiro, ou seja, já não estava vindo mais escravo para o Brasil. Com a Lei do Ventre Livre, ou seja, a partir daquela data não nasceria mais cativo, ou seja, não estava mais nascendo escravo, né? E depois o sexagenário, né? Onde negros a partir de 60 anos eram libertos. Ou seja, com tudo isso, aos poucos, a mentalidade escravocrata foi saindo da própria população, né? Ou seja, foi um processo que demorou. Se a princesa Isabel, em 1888, não tivesse assinado a Lei Áurea, né, em 13 de março de 1888, se ela não tivesse assinado a Lei Áurea, com certeza, até a virada do século XIX para o século XX, já não teria mais nenhum negro escravo no Brasil, porque já estava com dias contados, né? A abolição, a Lei Áurea foi a cereja no bolo. Aí você me pergunta, e só que a escravidão estava com dias contados, por que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, né, que chegou até a prejudicar o seu império? Simples, sim, ela queria o desenvolvimento do Brasil. A família imperial queria que o Brasil se desenvolvesse, se industrializasse, né? A família imperial tinha planos de, por exemplo, inclusão social do negro recém-liberto da sociedade. A família imperial queria, através da educação, alfabetizar filho de negro, conceder terra para que o negro liberto pudesse trabalhar, né? Com a industrialização, promover desenvolvimento, emprego para o negro recém-liberto. Mas então por que a família imperial não fez isso? Simples, porque um ano depois teve um golpe da República, motivado pelos militares, uma área positivista do exército, e que foi apoiado por ex-senhores de escravos, né, muitos deles até parlamentares que antes apoiavam a monarquia, e que do dia para a noite perderam seus escravos por causa da assinatura de uma princesa branca, que indignados viraram republicanos do dia para a noite para apoiar o golpe da República, até mesmo com a esperança de mais tarde reescravizar os negros, mesmo que fosse por pouco tempo. Né, cara? Por isso que não aconteceu, né, cara? Mas no dia que a princesa Isabel assinou a abolição da escravidão, foram 7 dias de festa no Brasil, né? Então, aí eu te pergunto, você comemorou o 13 de março? Você comemorou, você que é negro, esse ano comemorou o fim da escravidão? A abolição da escravidão? Não, você não comemorou a abolição da escravidão. No entanto, você está hoje tirando uma folga da consciência negra. Aí eu pergunto, qual deveria realmente ser o dia mais importante para os negros do Brasil? A abolição, o fim da escravidão, ou um dia que você tem consciência que você é negro? Da importância do negro na sociedade, que todo dia nós lembramos que o negro é importante para a sociedade. É lógico que a data mais importante deveria ser a abolição. Mas por que então a abolição não é comemorada? Simples, porque a heroína não é negra. A heroína é uma princesa branca. A República não faz questão que você lembre que havia democracia durante o Império, né? Das benfeitorias da família imperial. Não quer, porque quando você descobrir o que realmente foi o Império, o que realmente é a família imperial e tudo mais, você que está me ouvindo vai ser a favor da monarquia. Então eles criaram um feriado para abafar o outro. Mas é lógico, né? Que também precisavam de um herói, né? Quem eles poderiam ter escolhido? Bom, eu fiz até uma listinha de personalidades negras na nossa história que poderiam ser heróis pela luta contra a escravidão do Brasil, né? Quem poderia? Por exemplo, Maria Firmina dos Reis, que era professora, né? Professora e negra. Ou seja, quem precisa de Marielle Franco se você tem a Maria Firmina dos Reis, que era negra e professora durante o Império, né? Então, você tem Luiz Gama,
que era escritor e ativista político, André Rebouças, engenheiro e ativista político, Francisco José do Nascimento, marinheiro e ativista político, Machado de Assis, grande Machado de Assis, escritor da obra do Casmurro, escritor, jornalista e poeta, né? José do Patrocínio, farmacêutico e ativista político. Todos esses homens negros importantes para a nossa história, mas que não foram contados porque eram monarquistas, né? E aí eu te pergunto, a República tem algum negro que foi importante para a luta contra a escravidão? Não, porque a escravidão foi abolida no Império. Então, quem eles escolheram, né? Bom, eles poderiam ter escolhido a Ana Maria Firmina, né? Poderia, né? Então, não, ele decidiu escolher Zumbi dos Palmares. Mas Rômulo, Zumbi dos Palmares, ele foi um grande guerreiro, ele lutou pelo fim da escravidão. Será? Né? Será? Bem, vamos ver aqui acerca de Zumbi dos Palmares. O que muita gente sabe é que Zumbi dos Palmares teve educação religiosa, foi criado por um padre, né? E depois foi para Palmares lutar pela escravidão, pela libertação do quilombo, né? Bom, antes de mais nada, o vídeo não é editado, eu preciso dar umas pausas, onde me passou e tudo mais. Então vamos ver aqui. Vamos ver quem foi Zumbi dos Palmares. Será que foi realmente o herói da luta contra a escravidão a favor dos negros? Bem, Zumbi estava longe de ser um herói da democracia. Matou seu tio e rei do quilombo Ganga Zumba, que pensando o melhor para o quilombo, Gamba Zumba fez um acordo de paz com os portugueses, o que desagradou Zumbi, que o traiu envenenando Gamba Zumba e assumindo o poder do quilombo, né? Capturava escravos de fazendas vizinhas para que eles trabalhassem forçados do quilombo dos Palmares. Também sequestrava mulheres raras nas primeiras décadas do Brasil e executava aqueles que quisessem fugir do quilombo, né? Então, ou seja, né, imagine só a decepção. Você é um negro que trabalha como escravo de uma fazenda, foge dessa fazenda, chega no quilombo dos Palmares, pediu proteção, né? Zumbi chega e fala: ô meu amigo, pode entrar, passa o portão, agora vai trabalhar, vagabundo, você agora trabalha para mim, agora você é meu escravo. Imagina a decepção, né, cara? Então, a vocação para o poder de Zumbi vinha de família. Ele descendia dos Imbangalas, considerados os senhores da guerra na África Centro-Ocidental. Ou seja, nada mais natural que se considerasse do direito de ter seus próprios servos. Esse era o Zumbi dos Palmares. Aí eu te pergunto, qual é o feriado mais importante para a história dos negros? Um feriado que coloca o fim da escravidão negra, aonde a heroína em questão é uma princesa branca que libertou, que pôs o fim definitivo dela, aonde resultou do fim do império, condenando a sua própria família e dinastia? Ou um feriado onde você apenas lembra que você é negro e cujo herói era um negro que escravizava outros negros e sequestrava mulheres? Bem, cadê as feministas para falar uma coisa? Não preciso nem falar, né? Questão de raciocínio. Bem, o vídeo já está ficando longo, né, cara? E eu quero terminar isso falando sobre a verdadeira consciência negra, né? Qual é a verdadeira consciência que os negros precisam ter? Primeiro, antes de mais nada, lembrar que negro, na minha humilde opinião, negro não é raça. Negro é cor. Quem tem raça é cachorro. Você que é negro, você é um cachorro? Você é um pitbull, um pit, um chihuahua? Não, você é um ser humano. Para mim, negro, não importa se você é branco, negro, amarelo, verde, azul. Não, para mim, negro é cor. O negro é tão humano quanto um branco, né? Você que é negro, você foi criado por Deus, é amado por Deus. Se perguntarem para mim, Rômulo, Adão e Eva, eles eram brancos ou eles eram negros? Eu respondo, eles eram cinza, né? Porque todos nós, independente da etnia, da raça e da cor, todos nós participamos de uma mesma e única raça, que é a raça humana, os Homo sapiens, né, cara? Então, se você tem que se orgulhar de alguma coisa, não se orgulhe por você pertencer a uma cor, por você ser negro. Se você é negro,
Não se orgulhe por ser negro, não. Se orgulhe por você. Rapaz, eu nem reparei que estava... Ah, tá. Se você é negro, se orgulhe antes de tudo de você ser um bom pai de família, um cara que venceu na vida, que tem sua casa, que batalhou, uma pessoa que venceu sem precisar de ajuda do Estado, de uma cota ou qualquer coisa. Não. Se orgulhe por você ser uma pessoa de bem. Por quê? Por que eu falo isso? Porque tem muitos negros, né, que são negros, batem no peito falando que são negros, mas, no entanto, são péssimos pais de família, tá devendo na praça, são pessoas mentirosas, carlhodas. Quantos negros aí não entram para o tráfico, para a bandidagem, né? Já repararam como eu estou vestido? Se vocês repararam, eu estou até vestido, caracterizado um pouquinho de policial. Por quê? Porque ontem eu vi uma matéria onde usavam aquela velha história, né? Ah, que a polícia fascista, racista, mata negro no Brasil. E eles até esquecem que dentro da corporação tem muito PM negro, né? Então, ou seja, mas a polícia ela mata negro, meu amigo. Se você não quer que o negro seja alvejado pela polícia, basta esse negro não ser bandido, basta não ser traficante, basta não ser criminoso, basta não trocar tiro com a polícia, né? Porque é fácil falar que a polícia mata negro. O fácil é reconhecer que o negro que levou esse tiro era bandido. E por que a mídia e a esquerda faz isso? Por quê? Para usar a própria população negra como massa de manobra, para acarear votos, dizendo, tá vendo, eu luto contra o racismo, sendo que eles acabam criando ainda mais racismo, mais preconceito do que combatendo. Então, essa dia de consciência negra, é apenas a minha humilde opinião, cara, não se orgulhe pela cor da sua pele, se orgulhe de você ser uma pessoa de bem e por ser amado por Deus. É a minha humilde opinião. Você, para mim, é um ser humano, independente da sua cor. Bem, essa é a minha humilde opinião. Comente aqui o que você acha. Acha que eu estou viajando? Acha que eu sou doido, né? O que você acha? Você ainda acredita que Zumbi do Palmares é algum herói? Qual é a melhor data a ser comemorada? A abolição da escravidão ou a consciência negra? Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Foi um vídeo longo, né? Porque eu manjei um pouquinho de história. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até. Tchau. E